Mas vamos lá, rapaziada. O Glauber comentou aqui na segunda-feira, inclusive o vídeo, o corte, no caso, tá indo muito bem. Quando ainda não tínhamos vídeo de câmera corporal da policial de São Paulo, aquela mesmo com 3 meses de corporação, que deu um tiro, né? Deu um tiro em uma mulher que a viatura havia batido no casal. Temos aqui os vídeos para passar, certo? E vamos colocar aqui na nossa primeira notícia. Mas eu não sei se eu começo dando um panorama aqui. Miquel, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o vídeo. Vou pedir um panorama aqui pro Miquel para contextualizar, rapaziada, do que aconteceu, saber como é que estão as coisas. Já na sequência a gente vai colocar o vídeo aqui, porque o vídeo é polêmico e seguir. Então, Miquel, seu panorama aí da notícia e seu boa noite. É isso, Eric. Boa noite aí, boa noite, rapaziada de casa. E a gente já começa com uma notícia triste, uma notícia preocupante, onde uma policial feminina no estado de São Paulo, ela efetuou um disparo ali contra uma mulher que aparentemente não oferecia nenhuma resistência, não oferecia nenhum perigo, e essa mulher acabou falecendo. Isso gerou aí uma grande repercussão sobre o uso de arma de fogo contra uma pessoa desarmada, sobre também a questão que essa policial feminina, ela não estava ali usando uma câmera corporal, mas agora já se identificou que ela realmente não estava, aparentemente, segundo a Polícia Militar de São Paulo, por uma falta de senha que os agentes precisam para a sua própria câmera. Ela estava, e essa policial feminina está há somente 3 meses na rua, mas o colega de trabalho dela estava com uma câmera que capturou parte da ação, parte do que aconteceu. E aí, muita gente estava se questionando ali se a policial agiu em legítima defesa ou não, e agora o que vem à tona com as imagens das câmeras corporais desse policial, mostram que a tese de legítima defesa dessa policial fica um tanto quanto prejudicada, e aí pode ser difícil passar a mão na cabeça dela. Aí, mas um outro ponto, algumas pessoas estão falando assim, porque a polícia demorou a socorrer. Já que a gente não vai passar a câmera agora, eu não vou falar sobre a minha leitura dela, tá? Da ação da policial. Isso eu comento num ponto seguinte. Mas teve muita gente falando sobre por que a polícia não socorreu a mulher. Porque as críticas disseram, chegaram várias viaturas, mas a ambulância só chega muito tempo depois, e a mulher ficou lá sangrando no chão, e talvez se ela tivesse recebido um socorro antes disso, ela poderia ter sobrevivido. O que aconteceu? Os policiais prestaram sim os primeiros socorros, mas a ambulância só chega 34 minutos depois. Mas a ambulância não tem a ver com a polícia militar. É um órgão independente, o Serviço Médico de Urgência, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência foi acionado pelo policial, inclusive isso vai aparecer na câmera, foi acionado assim que o negócio aconteceu. Porém, apesar de toda a situação ali, os policiais prestaram os primeiros socorros, mas talvez socorrer essa mulher pudesse representar uma possível fraude processual. E aí, se a gente considerar, os policiais poderiam piorar a situação jurídica deles, principalmente o policial masculino que não efetuou um disparo, que dá para dizer ali que ele não... na minha leitura, o policial em si não cometeu nenhum erro de procedimento. Mais ou menos. Depois das câmeras eu volto a comentar. Mas assim, já salientando o primeiro ponto, a demora da ambulância é um problema do SAMU, não é um problema da polícia. Agora, tudo foi registrado, esses policiais foram afastados das ruas, estão respondendo a um processo judicial e provavelmente ele vai tomar algum tipo de penalidade ali e essa policial deverá ser expulsa e presa pelo que aconteceu. Mas aí, vou deixar o Eric passar a filmagem, para depois eu voltar com a minha opinião, que eu acho que fica mais interessante falar com o pessoal já tendo visto o vídeo. Mas até o momento que a gente tem é isso, Eric. A viatura passou, né, esbarrou no casal, os policiais discutem com esse casal e a policial feminina acaba efetuando o disparo. Ela alegou na delegacia que os dois estavam alterados, tanto o homem quanto a mulher, agressivos, e não é bem isso que a gente vê nas câmeras. Então essa policial ela pode responder aí de maneira diferenciada. Eles foram afastados das ruas, estão respondendo em liberdade. No boletim de ocorrência consta a policial como vítima e o policial também como vítima, enquanto os outros dois, o casal ali como agressores, inclusive a mulher que morreu, mas isso porque o boletim de ocorrência é feito a partir inicialmente do registro da fala dos policiais.
Porém, o que a gente tem com essa filmagem não parece condizer com a realidade. Então vamos lá, mano, Walter. Vamos ver aí essa filmagem para entender o contexto. Tô vendo aqui no chat o pessoal já se manifestando. Vamos lá. Quem dirige o carro da polícia é o soldado Éden Soares, que está com a câmera corporal. Ao lado dele, a policial Yasmin Ferreira, de 21 anos, que está sem câmera. É madrugada. Eles patrulham uma rua da zona leste de São Paulo quando o retrovisor bate no braço de um homem. O policial dá marcha ré e fala: "A rua é lugar pra você estar andando, o carro." O homem é Luciano dos Santos. Ele está com a companheira dele, Tauana da Silva Salmásio. Começa uma discussão. Não, com todo respeito, vocês que pode. A policial Yasmin sai do carro e vai em direção a Tauana. Elas discutem. Afasta. Luciano mostra que está desarmado e aparenta estar nervoso com a discussão. Desarmado, irmão. Desarmado, irmão. Aí, tá agredindo. Vai. O soldado Éden sai do carro. A câmera dele mostra a policial Yasmin com o braço apontado para a Tauana. Não é possível ver arma. Vai, Steve. O soldado pede para Luciano se afastar, caminha para trás do carro e pede apoio pelo rádio. Nesse momento, ouve-se o barulho de um tiro. Campo Grande não é não, irmão. O soldado vai até a colega e pergunta: Você atirou? Você atirou nela? Você atirou na minha pessoal, Steve? Por quê, cara? Ele pede uma ambulância. Copom, rua Edmundo Aldran. Aciona o resgate, Outros policiais chegam. Mano, a menina tá baleada, O soldado faz os primeiros socorros. Pera aí, já tá vindo o resgate, tá? Yasmin pergunta sobre o socorro. Tá vindo já. Um tempo depois, o soldado Éden fala para ela: Não era pra ter atirado, né? Mas antes tá atirado que ela vem pra cima de você, te bater, pegar sua arma. Porque se ela vai pra cima de você e começa a te bater, o cara ia me segurar. A ambulância chega meia hora depois do tiro. Tauana foi levada para o hospital, mas morreu. Quem dirige? Delegado Fred Murta. Colocamos aí o vídeo depois do panorama do Miquéias e a gente também quer a sua leitura e seu boa noite inicial. Fala, Eric, Miquéias, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Esse caso é um caso muito complicado, né? Muito complicado. Eu ainda não falei sobre isso nas minhas redes sociais, eu não tive tempo ainda, na verdade. Eu analisei o caso, é um caso muito complicado, difícil defender, e eu sempre procuro me posicionar do lado do policial, principalmente sabendo da dificuldade que é a nossa atividade, né, a nossa atuação. Então, eu acredito, pelo que eu vi das imagens, pelo que eu analiso, houve um excesso, um erro de leitura ali no momento, que provavelmente, como disse o Miquéias, eu não tive acesso a tudo, não fui fazer a análise quadro a quadro, como eu acredito que será feito ali na questão, na hora que isso for realmente contexto de uma investigação, mas aparentemente houve ali um excesso por parte da policial, ela provavelmente vai ser responsabilizada por isso. Muito parte disso atribuo à inexperiência dela, né? Aparentemente tinha poucos meses ali que ela estava em atividade, então esse tipo de leitura, esse tipo de erro, qualquer ser humano está sujeito. A grande diferença, Eric, é que quando o policial erra num contexto de risco, e o risco é para todo mundo que está envolvido. Todo mundo está sujeito a errar. Um contador pode errar um cálculo, pode esquecer uma nota, um motorista pode errar uma manobra e esbarrar num carro. A diferença do trabalho do policial é esse. É que num erro dele, um erro de leitura, numa tomada ou deixada de tomar de decisão, ele comete uma falha de leitura e o erro muitas vezes é fatal. Nesse caso, houve uma ação da policial que acabou vitimando essa moça, né, que perdeu a vida, mas eu gosto de lembrar, no meio do ano passado, nessa mesma região, um outro policial teve um erro de leitura também, onde ele deixou de agir quando deveria, o indivíduo se atracou com ele, conseguiu sacar uma arma que estava escondida e efetuou um disparo na nuca dele e esse policial acabou alvejado. Nós policiais lembramos, né, mas muita gente pode se esquecer desse caso. Então, eu não passo pano, houve um erro sim,
ela vai ser responsabilizada, mas eu não gosto de deixar a ressalva de que o policial está sujeito a errar, como todo mundo está sujeito a errar. A diferença é que o policial trabalha em cima do fio da navalha. Essa aí é a realidade da vida do policial. É um ser humano que trabalha para defender a sociedade, que se coloca como escudo entre a sociedade e aquilo que tenta destruir a sociedade, e um erro de decisão, uma tomada de decisão num calor do momento, num momento de exaltação ali, de emoção, pode causar a perda de uma vida, inclusive a sua vida. Então é complicado, não vou passar pano, porque eu acredito que tenha havido um erro, muito embora, deixo bem ressaltado, eu não assisti todas as imagens, eu não olhei isso com calma para fazer uma análise, como acredito que será feita na investigação, mas eu acho que não é o caso de passar pano, é o caso de identificar, reconhecer o erro, mas sem esquecer de que é uma policial nova e de que é um policial cujo erro pode custar caro e ali a vida dele está sempre em jogo, é sempre bom lembrar disso. Muito bom, delegado. Batata, vamos lá, queremos te ouvir. Boa noite, galera! Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, extremamente feliz, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira, sextou, galera! Vamos que vamos. Eu vi aí os colegas reagindo aí sobre o assunto. Eu escutei o delegado falar e respeito muito a capacidade de investigação do doutor delegado, até porque a visão dele é muito mais aprofundado, talvez, do que a minha. Mas, cara, eu vivo aqui brigando por polícia, bicho. Eu amo a polícia, amo mesmo. Eu vivo brigando por polícia aqui. Outro dia eu reclamei porque o polícia tomou uma latinha lá e nego chamando de vagabundo, que tem que não pode tomar. E eu briguei pra cacete. Falei que não existe aquilo. Só por polícia na guerra tomou uma latinha de uma casa cheia de droga. Porra, e eu não aceito essa porra, chamar o cara de bandido. Mas quando o cara é bandido, é bandido. E quando o polícia erra, erra. Eu fazendo um testezinho de psicotécnico uma vez, um cara falou assim pra mim: Batata, quando você... Vamos fazer um teste que tu passa no psicológico. Aí ele falou assim: quando você fica puto da vida. Falei, quando alguém me ofende a minha família, qualquer coisa parecida, eu vejo um crime contra a criança. E quando você fica muito puto? Meu irmão, quando eu vejo que minha família tá em perigo, porra, e aí eu perco o eixo, né? E quando você perde a cabeça? Eu falei, cara, eu não consigo dividir isso como perder a cabeça, mas talvez se eu ver meu filho à beira da morte, tá? Ele falou, tu tá reprovado, pô. Eu falei, por quê, porra? Você estaria reprovado. Aí ele falou, porque um policial nunca pode perder a cabeça. Nunca. Nunca pode perder a cabeça. E ali ela perdeu a cabeça, porra. Aí não tem caô, pô. Ela perdeu a cabeça, matou a mulher. A mulher podia ser o que fosse, pô. Ela podia estar bêbada, podia estar cracuda, podia estar drogada. Ela matou a mulher, porra. E aí não tem história, pô. Vai falar o quê, porra? Vai defender o quê, porra? Se eu defender uma atitude dessa, eu vou perder a minha credibilidade que eu tenho na minha bancada, porra. Eu vou perder a minha credibilidade quando eu defender os caras que precisam ser defendidos. Então eu não vou defender, porra. Ela errou, perdeu a cabeça, não vi motivo para nem perder a cabeça, porque ela não tomou nem uma cusparada na cara, não tomou porra nenhuma. Se ela é nova, recruta nova, recrutou pra cacete, vacilou, parceiro, vai pagar pesado. Pesado. Infelizmente, irmão, quando a gente entra na polícia, você bota uma arma na cintura, você tem que saber que se você errar pra mais ou pra menos, tu paga. Ou com a vida, ou com a liberdade. E agora, infelizmente, ela vai pagar com a liberdade. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Vai responder e vai pagar, parceiro. Porque a polícia cobra pra diabo. A polícia de São Paulo é séria demais.
Não adianta, eles baixam o pau com força. Entendeu? E é isso. Eu não tenho que defender. O papo é reto. Eu jamais pularia na frente de uma situação que eu tô vendo que é clara e evidente, porra. Isso é evidente. Vai dizer o quê? Que aquela mulher tentou agredir a policial? Não. Se ela parte pra cima da policial, bingo. Acabou, parceiro. Dá onde pegar. Não vai se atracar com a mulher pra tomar arma. Não foi o caso. Não foi o caso. O policial passou, bateu com o retrovisor no cara, podia ter freado, jogado pro canto, dá um esporro, porra, e tudo mais. Não precisa disso, parceiro. Eu tenho quase 30 anos de polícia, não precisa dessa porra. Não adianta falar pra mim que dá pra fazer. Não, é porque não tinha jeito. Eu tive que enfiar o retrovisor nos cornos do cara. Não precisa disso, irmão. Não precisa, parceiro. Eu vivo trocando tiro nessa porra dia e noite e besteira. Balela. É isso, Batata. Muito bom. O Miquel pediu a palavra. Miquel. Eric, como eu falei, eu ia esperar o vídeo passar para a galera entender. A câmera não mostra o momento do disparo. Mas tudo indica ali que ainda que a versão dela, que ela fala, né, que ela tomou um tapa na cara, que aí se sentiu ameaçada ali da hipótese da mulher pegar a arma da mão dela, minha leitura é a seguinte. Pra gente existe o Estatuto da Legítima Defesa. E a legítima defesa é contra uma agressão injusta. E aí vejam, gente, como Batata bem falou, policial não pode se emocionar. Policial não pode se envolver com a ocorrência. Policial não é pai nem mãe de ninguém para ficar dando esporro. Aí o policial, a viatura bate ali no braço do cara. Segundo o depoimento do marido da vítima, né, do marido da mulher que morreu, ele fala que eles xingaram sim os policiais na hora que o policial acabou acertando o braço dele. E aí o policial se revolta e volta para bater boca com o cara. Só que olha só, bater boca, não existe isso, infelizmente, não existe essa previsão de o policial poder dar uma correção verbal a alguém. O policial não é pai de ninguém. E aí começa essa discussão e a policial desce da viatura e você vê que ela inicia uma ameaça para aquela mulher. É a policial que vai na direção demonstrando uma ameaça. Então, a leitura que a gente vai fazer e que provavelmente o Ministério Público vai fazer, ainda que a câmera não mostre todos os fatos, é que a mulher, ao bater na policial, estava se defendendo porque a policial veio para cima dela numa agressão injusta. Injusta. E ainda, tem mais um ponto que a gente precisa destacar. E aí é uma discussão que a gente já tem trazido aqui em várias outras questões, em vários outros casos. Olha o tamanho dessa policial. A menina parece ser 1,5 m quase. Gente, quando a pessoa é muito baixa, quando a pessoa não parece ter ali uma compleição física que impõe algum nível de respeito, é mais fácil alguém tentar fazer na mão com você sim. E aí, para que isso não aconteça, você tem que fazer um trabalho de posicionamento moral. Agora, você desce da sua viatura, xingando, batendo boca, parecendo que você não está no seu controle, a outra pessoa não vai te respeitar. Isso é necessário postura. E, infelizmente, esses dois policiais não tiveram postura. Então, quando eu disse que o policial que estava dirigindo e que estava usando a COP, ele não deve responder pelo homicídio. Tá? Porque ele não disparou, ele não deu ordem para disparar, ele não tentou fraudar processualmente nada. Vamos deixar isso bem claro. Mas ele pode responder aí, administrativamente pelo menos, pela conduta dele de voltar para bater boca, de voltar para xingar o cara, porque acertou. Cara, policial, olha só, por exemplo, já fica um alerta aqui para vocês que querem ser policiais. Muitas das vezes vocês vão estar numa manifestação, tá? Manifestação, isso acontece muito. E o pessoal tá lá fazendo a manifestação. E qual é a função do policial? Evitar quebra-quebra. Evitar baderna. Agora, se o nego estiver xingando, falando mal da polícia, faz parte. Aí, certa vez, a gente estava numa manifestação das mulheres negras da União Nacional de Estudantes. Uma garota chegou na casa de um amigo meu, um negão de 1,90 m. A garota chegou na casa dele e falou assim: eu tenho medo de barata, mas não tenho medo de polícia. E começou a provocar ele, desafiar ele. E aí ele vai fazer o quê? Dar uma porrada na cara da garota? Não, ela só tá falando. Policial não é pai de ninguém para dar lição de moral. E aí se envolve emocionalmente, fica nervoso,
perde o respeito, e aí começa o que parece uma agressão. No final, aquela mulher estava se defendendo de um abuso policial. Porque esse abuso policial, gente, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. E aí, você ainda tem uma mulher, se ela tivesse 3 metros de altura, pô, talvez a menina lá não tivesse tentado dar um tapa na cara dela, talvez não tivesse tentado ir para cima dela, ou ainda, ela não precisaria usar arma, porque ela teria força e condição física para conter a mulher. Agora, você pega uma pessoa de 1,5 metro, ela vai lá, ela não tem condição de conter ninguém. Aí a polícia também não liberou ali para ela. Pelo menos não exigiu que ela tivesse com uma arma de choque, com um spray de pimenta, coisa do tipo. Porque ali, se era para conter, tinha outras formas. Mas não, quer pegar uma pessoa de 1,5 metro, botar na rua e falar para essa pessoa se resolver, vai dar merda. Não pode isso. Então, são uma sucessão de erros aí. Primeiro, se envolver emocionalmente com a ocorrência. Segundo, perder a postura. O policial tem que ter postura. Fecha a cara, fala direito e a ordem é direta. Ou você vai mandar esse cara para a delegacia ou você vai liberar. Não é ficar batendo boca. O policial não tem que bater boca, porra. E ainda tem essa questão. Porra, tem que... Cara, olha só. É prerrogativa do Estado, é prerrogativa do policial o uso da força. Pode dar porrada? Pode, se precisar. Dentro da legalidade, pode dar um socão na cara. Pode dar bico, pode dar mata-leão, pode dar pedrada na cabeça. Agora, o tiro pode acontecer também contra uma pessoa desarmada? Pode, como o delegado Murta falou. Teve a situação lá do policial que tomou um tiro no pescoço, né, tentando imobilizar o cara. Mas olha a diferença da dinâmica, gente. Aquele policial lá em Paraisópolis que tomou um tiro no pescoço, ele estava correndo atrás de um ladrão, pô. Um cara que havia ali a denúncia de que eram ladrões. Não um cara que você esbarrou com o retrovisor da viatura. Existe uma diferença muito grande. Por que eu vou entrar num conflito físico ou num conflito moral por um esbarrão na viatura que nem dano causou? Falta de experiência, falta de equipamento adequado e falta de postura. Policial tem um papel na sociedade e, como a Batata falou, de manter mais calma do que todo mundo. Se você mantém calma e se você assume determinada postura, você tem respaldo. Agora, foi para cima, batendo boca, você iniciou a agressão, você iniciou a confusão, não vai ter justificativa. Então, fica o meu recado para a galera aí que quer ser policial um dia. Não se emocione na ocorrência. Seja frio. Muito bom, Miquel. Vamos lá, rapaziada. Eu vou passar a palavra aqui pro delegado Fred. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Eu tô vendo e acho que é unânime de todo mundo com relação a essa policial. Todo mundo concorda que se foi isso mesmo, e 99,9% das evidências indicam que sim, mesmo sem a gente ter o vídeo, né, acontecendo, porque tem uma viatura ali na frente, então não dá para ver se de fato houve essa agressão ou não. Eu queria trazer uma reflexão aqui para você do nosso chat. Hoje é sexta-feira, e meu objetivo não é dividir vocês não, tá, gente? Mas é uma reflexão muito honesta sobre isso. Vamos lá. Eu vi um repórter de uma emissora famosa que, ao criticar o caso, ele disse assim, e ele fez críticas que eu estava assistindo e concordando plenamente com o que eu estava ouvindo. E aí, quando está chegando no final, ele fala assim, mas nem se essa moradora tivesse partido mesmo para cima da policial e agredido ela, isso estaria justificado. Eu botei um pé atrás. Porque, gente, o que mais tem nesse país é coisas como essa que está todo mundo concordando, mas aí o inverso não acontece. Explico. Porra, quanta gente aqui na época da pandemia, chegou um momento na pandemia que, sei lá, 90% das pessoas estavam criticando o Bolsonaro, a direita, a esquerda, todo mundo. Né? A gente não tinha muita informação do que estava acontecendo. Aí beleza, você estava junto daquele seu coleguinha lá, que não pensava igual a você, mas todo mundo estava contra. Aí quando foi na hora de criticar o tanto de merda que o Lula já fez na vida, aí esse cara não critica. Eu quero deixar bem claro que por mais que eu concorde que essa mulher tem que ser presa, que essa PFEM tem que ser presa, eu não tô do lado do cara que diz que se partir para dentro da polícia, ele não tem o direito de fazer isso. Tem sim, irmão. Tem sim. Tem uma linha aqui que divide as pessoas, mesmo que todas elas concordem que essa mulher tem que estar presa, por mim, pro resto da vida. Se foi um assassinato mesmo, como tudo indica que foi. Pro resto da vida. Agora, tem uma linha que nos divide. Porque eu não tô do lado
da pessoa, porque eu sei o que essa pessoa pensa não só com relação a isso. É a pessoa que quer acabar com a polícia militar e começa com um discurso, irmão, que beira um absurdo. Então, para que fique claro, e eu acho que é importante a gente fazer isso enquanto fala Glauber News, que é essa reflexão, não é o fato de estar todo mundo concordando, mas é que aqui no chat, às vezes você que está dessa linha, que entende, como o Batata falou, que, irmão, se ela tivesse partido para cima da policial, aí a história é outra. E é mesmo. E é mesmo. Agora, se tivesse sido isso, ainda ia ter gente aqui no chat dizendo que foi assassinado? Teria, eu sei que teria. Eu sei que teria. E aqui que tem essa divisão. Nesse momento e nesse caso, todo mundo concorda. Mas hoje, sempre que eu vejo alguém comentar sobre o caso, a primeira coisa que eu pergunto é, mas e se ela tivesse batido mesmo na policial? Teria justificado? E é para aí que eu vou no debate. Porque eu não quero mais estar do lado de pessoas que, por estarem defendendo a verdade agora, tem isso na sua essência. Delegado Fred pediu a palavra, eu vou passar para ele e depois eu volto aqui com Batata. Delegado. Muito bom, Eric. Muito bom, muito boa a sua pontuação. O que eu pedi para, eu só queria arrematar aqui, porque só para não ficar, eu não sei se ficou claro para todo mundo. Eu acho que todo mundo aqui concorda que houve um erro, que houve um excesso, que houve uma falha de leitura e um erro na execução ali. Não um erro na execução não, porque juridicamente isso estaria errado. Um equívoco ao tomar a decisão e ao agir daquela forma, né? Eu acho que isso ficou claro para todo mundo. Só para, não sei se ficou parecendo que eu estava defendendo, eu não acho, eu acho que ela errou e eu acho que ela vai ser responsabilizada. O que eu não posso deixar de fazer é sempre contextualizar a realidade do policial como um todo. Houve um erro? Sim. Eu só gosto de deixar claro que o erro do policial, ele sempre custa muito caro. O erro que todo mundo tem, que todo mundo está sujeito a errar, é um erro que custa muito caro. E esse é o preço de um erro do policial. O erro que costuma custar a vida de alguém. Ou a vida de um terceiro, de uma outra pessoa envolvida, ou a vida do próprio policial. Eu só chamo atenção para isso. Eu acho que não há discussão que houve um erro. Não tem que se passar pano. Mas a gente não pode deixar de chamar atenção para isso. E quando eu falei de inexperiência, também não foi no sentido de justificar a ação dela. De forma alguma. Tá errado, vai ser punido. Como diz o Batata, a recruta recrutou, ela fez ali um erro principiante. E a inexperiência dos dois ali na minha leitura, ela fica muito evidente, porque um policial experiente, um policial macaco velho que está acostumado com rua, que está acostumado a trocar tiro, que tem casca grossa, que já viveu muitas situações, ele jamais voltaria para tensionar uma situação como aquela. Eu hoje, depois de 16 anos de polícia, eu jamais voltaria. Como no início da carreira, muitas vezes eu faria algo semelhante. Voltaria para tirar satisfação, querer se impor de alguma forma. Um erro, um equívoco de leitura. Isso a experiência nos ensina a não fazer isso. Como muito bem disse o Batata, isso aí eu acho que essa leitura desse cenário todo é uma demonstração de experiência. Não como forma de justificativa, mas como forma de demonstração na prática de como a inexperiência transforma uma situação comum, uma situação corriqueira, numa situação de crise. É o que a gente aprende em gerenciamento de crise, né? Um erro de leitura, um erro de procedimento ali, por inexperiência, acabou eclodindo ali numa situação de crise, que nem era para ser uma crise, mas terminou uma situação crítica com um final trágico. Então, infelizmente. Mas eu concordo contigo, a gente não pode validar ataques como se isso fosse uma coisa normal, como se fosse nem por parte da polícia, muito menos para aqueles que entendem que podem confrontar a polícia. Se houvesse um respeito maior, se houvesse um comportamento diferente por parte da sociedade, um cidadão, via de regra, em outros países, jamais faria um confrontamento e evitaria situações como essa. Não vamos passar pano, mas não podemos normalizar esse tipo de atitude de confrontamento, de desafio à força de segurança, de desafio à força do Estado. É isso aí, delegado Fred Murta. Muito bom. Batata também pediu a palavra. Batata. Eric, eu falei com você com propriedade. Eu trabalho a minha vida toda em favela. Eu acho que se eu trabalhei fora de comunidade, eu trabalhei uns 2 meses, 3 meses, que eu fui trabalhar lá em Copacabana, lá, e todo mundo deve conhecer essa história. E na comunidade, cara, porra, nego te afronta demais, cara.
Se você, às vezes, se tu parar pra discutir, irmão, com todo mundo que vem pra discutir com você, que te xinga, que xinga a tua mãe, que pinta os diabo, tu tira a viatura de dentro da comunidade com um preso, é nego jogando pedra, garrafa, pinta o diabo, gente. E às vezes tu com 10 homens e eles, gente pra diabo, vem pra cima de você com criança, com moleque. A mulher agarra o moleque no filho, com o filho no braço, vem pra cima de você. E é um capeteiro, pô. Não vem achando você que, eu tô benzão na minha viatura, eu vou olhar o cara, porque o cara tá atravessando a rua, tu vai meter. Se eu meter a viatura em todo mundo que passa na frente da favela de sacanagem, tu vai matar um porrilhão, parceiro. Eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui tu vai matar de pá. Porque eles entram na frente. Porra, ali na Avenida Brasil, parceiro, eles atravessam. Eles moram na Brasil. Ele é os cracudos, parceiro. Então, porra, passou, meu irmão. Pô, o cara te xingou. Aqui, as crianças, parceiro, na escola, tu passa embaixo da escola, que eles pula nas grades assim, gritam assim, ó, vai morrer, polícia! Vai morrer, Pompeu! Essa porra, eles vão fazer o quê? Vou entrar lá na escola e assassinar as crianças, porra? Tem que ser profissional, irmão. Então, é como eu falo pra vocês. Porra, o policial pulou o muro. O policial foi pra cima do policial. Foi pra cima do policial. Porra, tu não vai perder tua arma, irmão. Ó, eu tenho 1,66 m, porra. Eu vou sair na porrada, às vezes o cara grandão, então, eu dou logo um bolatadão. Vai tomar na perna. Vai mancar pro resto da vida, parceiro. E que se dane, irmão. É 40 no lombo. Quero nem saber. Depois eu respondo essa porra. Entendeu? É assim que funciona. Eu não vou chamar minha mãe pra abordar ninguém. E nem vou sair correndo, porra. A minha função é uma só. Agora, o que eu já ouvi de... Porra, tá de sacanagem. Faz uma prisão dentro da favela. Eles te chamam de vagabundo, corrupto, cheirador, o diabo, pô. Ó, isso serve pra polícia. A polícia tem que vir pra internet, né, Eric? Aqui no chat eles me chamam de cachaceiro, xeroba, maconheiro, porra. Porra, tá de sacanagem? Nunca usei uma drogas. A não ser o álcool. É isso que eu ia falar, irmão. Tá doido, irmão? Pô, álcool é droga, mas desde sempre. Meu irmão, ele mete o pau. Ontem eu tava num podcast, o cara falando que eu fumava maconha, porra. Entendeu? E eu tenho... Eu só venho na internet porque eu sei da minha conduta, porra. Agora, tu é policial, cara. Se um dia você virar político, é a mesma coisa. Tu tá alvo de crítica, vai tomar porrada mesmo, meu irmão. Tem que ter capacidade psicológica. Entendeu, parceiro? E é isso aí. Por isso que eu acho que ela pecou, errou pra caraca. Tirou a vida da mulher lá de graça, porra. E se o policial que tava dirigindo era antigo, errou de novo. Ele não tem que fazer aquela porra, nem frear. Se ela é recruta, não sai do carro não, pô. Isso é parada de feijoada, pô. Isso é panelada, pô. Feijoada, frescurite. Ninguém deu um tiro na viatura, ninguém fez porra nenhuma. Isso é causada de cachaça. Vambora, porra. Vai patrulhar, merda. Porra. Vacilação. Vai pagar com a liberdade, porra. E é isso aí.